Nesse webinar, iremos tratar dos efeitos da ADI 5529, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Esses efeitos para o Brasil, pois os possíveis argumentos contra e a favor, bem como as possíveis decisões que poderão vir hoje, durante a tarde, no julgamento, já foram exaustivamente discutidas em outros webinários. Assim, iremos focar em quais efeitos de uma possível pugnação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da referida norma poderá impactar nos diversos agentes econômicos nacionais. E aí eu me refiro aos segmentos comerciais, produtivos, acadêmicos, nas relações comerciais e diplomáticas. Discorrendo brevemente sobre a propriedade intelectual, o Brasil possui uma longa tradição na garantia dos direitos da propriedade industrial. Em 1883, foi um dos 14 primeiros países a se tornar signatário da Convenção de Paris. E nesse período de mais de 200 anos de história da propriedade intelectual, o Brasil elevou o direito de patente ao status de direito fundamental. Mas, desde a promulgação da Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal nunca se pronunciou a respeito da matéria. Ou seja, é a primeira vez que o STF se manifesta a respeito da inconstitucionalidade da Lei 9279. Ontem tivemos o início do julgamento da ação da DI 5529, apresentado pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, em 2016, e hoje, às 14 horas, se dará continuidade à sessão de julgamento definitivo com os votos dos ministros. É importante ressaltar que já há uma decisão em sede de liminar pelo ministro relator Dias Toffoli, concedendo tutela provisória requerida pela PGR, impedindo a aplicação do parágrafo único do artigo 40 aos pedidos de patente ainda pendentes de decisão. O que nós estamos discutindo aqui, basicamente? É o artigo 40 da lei que determina a vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. As vigências regulares são 20 anos a contar da data do depósito do pedido de patente e 15 anos para as patentes de modelos industriais a contar da data de depósito. No caso do INPI levar mais de 10 anos para examinar um pedido de patente, haverá um prazo mínimo de compensação de vigência da patente de 10 anos para patentes de invenções, a contar da data da sua concessão, e de 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a contar da data da sua concessão. Importante ressaltar que a lei possui 2 prazos iniciais para a contagem de vigência de patente, um de 20 anos, como mencionei, e um de 10 anos, para contar da concessão, caso o INPI leve mais de 10 anos para analisar um pedido de patente. Então, antes de mais nada, o que se discute aqui é uma norma que foi exaustivamente debatida no Congresso Nacional, por todos os segmentos da sociedade, e promulgada pelo Executivo de modo a salvaguardar os direitos dos titulares de patente quando houver morosidade excessiva dos procedimentos do operador de patente, que é o INPI. Exceto, para vocês terem uma ideia, a norma que sofreu mais emendas durante a sua tramitação foi a Lei 9279, exceto a Constituição Federal de 88. Então, não há fundamentação jurídica plausível de que a compensação do prazo de patente decorrente do dispositivo legal justifique a sua inconstitucionalidade. Lembramos que o parágrafo único do artigo 40 foi criado para ser considerado exceção, mas por conta da incapacidade de gestão do INPI, desde a promulgação da LPI, em 1996, acabou se tornando regra. Aliás, é importante trazer à tona justificativas originais que fundamentaram o dispositivo. Nunca foi a intenção do legislador prorrogar os benefícios de patentes, até porque já existe um instrumento na lei para conferir a expectativa de direito e os danos de reparação quando o objeto da patente é infringido por terceiros. Isso está previsto no artigo 44. Além disso, há 2 outras justificativas que resolvem essa controvérsia da inserção desse dispositivo na lei. O primeiro é a previsão constitucional, no item 29 do artigo 5º da Constituição Federal, que são assegurados privilégios de invenção, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país e econômico do país. Ou seja, a patente ela tem uma função social de prover inovação, prover benefícios à sociedade e o desenvolvimento tecnológico. Aliás,
o sistema de patentes é um medidor de desenvolvimento tecnológico e de países, né? Nós podemos medir a capacidade tecnológica do país através do número de pedidos de depósitos, de pedidos de patente depositados no Brasil, no país. E, nesse sentido, é importante, né, caracterizar a função social do sistema de patente. E um outro ponto que é muito importante, que eu acho que elimina qualquer controvérsia em relação à previsão desse artigo, desse parágrafo, é o artigo 239 da lei, que, para evitar mora no exame de pedido de patente, o Poder Executivo ficou autorizado a promover devidas transformações no INPI, de forma a garantir autonomia financeira, administrativa e celeridade às concessões de patente. Ou seja, o Poder Executivo ele é obrigado a dar condições ao INPI para poder ele dar celeridade aos exames de pedido de patente. Caso contrário, nós temos a salvaguarda do parágrafo único, que é um prazo mínimo de vigência da patente. Senão, não existe estímulo à inovação. E é o que nós vamos tratar aqui. A inovação é exatamente isso. Você tem que ter um benefício, o sistema de patente, ele dá o benefício para a sociedade, em troca, o inventor recebe, né, uma exclusividade temporária para ter um retorno do investimento que ele fez naquele desenvolvimento, naquela tecnologia. Ora, como isso não foi feito ao longo das décadas, desde a promulgação da lei, o referido dispositivo tem um único específico papel de garantir a segurança jurídica aos titulares da patente, no sentido de prover um prazo de compensação de 10 anos, de vigência contada à data da concessão. Ou seja, elevamos o nível de proteção da API no Brasil, mas não olhamos para o operador de patente, que é o responsável pelo exame e a concessão de patente no Brasil. Então, é simples. Não temos que falar de constitucionalidade, de inconstitucionalidade de um dispositivo legal, porque o problema está na infraestrutura do INPI, está na gestão do INPI. Além disso, não se pode justificar a inconstitucionalidade de uma norma que vigora há cerca de 25 anos, que já tem regras claras, estáveis, por conta de uma excepcionalidade que é a pandemia. As consequências jurídicas e econômicas são enormes, caso essa segurança jurídica e incertezas prevaleça na decisão do STF. O reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo não terá efeitos práticos imediatos para a pandemia. De acordo com o relatório apresentado pelo Ministério da Saúde, não há qualquer medicamento para tratamento de Covid-19 que se aplique ao referido dispositivo legal. Mas, considerando a decisão vigente da liminar concedida e as possíveis mudanças dessa decisão, que assistiremos mais tarde no STF, iremos conversar aqui com um palestrante de como isso pode impactar nos diversos setores da sociedade. Então, para tratarmos desse tema, eu convido os 4 palestrantes, muito obrigado pela presença de todos, e eu vou nomear aqui todos os palestrantes e a sequência dos mesmos para nós podermos dar início a esse debate. Será um debate com 2 rodadas de perguntas, cada rodada com 2 perguntas. Nós estamos abertos também ao nosso chat para podermos receber as perguntas da audiência. E a ideia é fazer um ping-pong nesse debate, nesse evento. Então, a primeira palestrante é Ana Carolina Canoni, diretora de Propriedade Intelectual e de Compliance da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Interfarma. O segundo palestrante é Cristiano Gonçalves, gerente de inovação do Instituto Butantan. A terceira palestrante, Suelma Rosa, presidente do Instituto de Relações Governamentais, IRELGOV. E o quarto, João Sanches, Senior Advisor da Albright Stonebridge Group. A dinâmica, como eu coloquei, é uma dinâmica de ping-pong, de perguntas e respostas, e cada palestrante tem a liberdade de tecer comentários sobre perguntas e respostas de outro palestrante. Okay? Só sinalizando para que eu possa dar essa oportunidade. Então, dando início às perguntas, a Ana Carolina, o Brasil tem uma indústria de medicamentos genéricos relevante, mas este investimento pouco se traduz em termos de inovação locais e sequer temos a capacidade técnica de produzir a maior parte dos medicamentos biosimilares. Ao seu ver, o parágrafo único do artigo 40 causa algum tipo de obstáculo para que a indústria brasileira inove? E aí, uma pergunta em seguida, a eventual extinção de alguma patente ajudaria o desenvolvimento da indústria, ou ainda mesmo a indústria possui know-how para produzir os insumos desses medicamentos? Obrigado, Ana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel.
Agradeço o convite, né, do escritório para o debate, num dia até, né, mesmo sem querer, a gente está no meio de um julgamento no STF, um julgamento inédito. Cumprimento o João, Cristiano, a Suelma, por estarem aqui conosco também e trazer as visões diferentes para o debate, porque realmente é um tema, como a gente viu ontem, 15 Amity Curiae, tem muitos pontos de vista, e o que faz com que, de fato, seja um debate bastante enriquecedor e de diversas opiniões. Sobre a sua pergunta, eu acho que o parágrafo único, ele, na verdade, ele trabalha mais no sentido de incentivar a inovação do que o contrário, né? No seguinte sentido, né? Como você disse na abertura, o parágrafo único ele foi pensado como uma exceção, ele foi pensado para ser uma regra em que, na ausência de uma adequada e tempestiva resposta de um órgão de Estado, o inventor, a pessoa que se dedica à invenção, à inovação, não seria excessivamente prejudicado por esse atraso de um órgão de Estado, né? A gente, como brasileiro, a gente acaba se acostumando com atrasos em prestações de serviços estatais. Essa é uma dura realidade e não só uma realidade para quem advoga em propriedade intelectual. E vale até lembrar que, de fato, esse atraso do NPI ele nem sempre foi assim. A exceção virou regra em anos muito mais recentes e a gente tem visto com muita satisfação e a gente tem aplaudido muito os esforços do NPI em, de fato, reverter essa realidade e trazer novamente o artigo 40, parágrafo único, para uma situação de rede de segurança e de proteção do inventor. Então, na medida que um inventor tem a confiança da lei de que ele terá um prazo mínimo de gozo da sua patente, que o Estado não vai excessivamente na sua demora renegar a ele uma proteção muito pequena, uma proteção muito menor do que outros países, uma proteção irrazoável frente a tratados internacionais, eu acho que esse dispositivo legal, ele, na verdade, incentivaria a inovação. Ele traria o conforto e a segurança jurídica de que você não vai, por uma questão que foge do controle do inventor, ser privado de um direito que lhe cabe. Então, eu vejo um pouco dessa forma, né? Acho que o Parque Farmacêutico Nacional ele tem grandes méritos. Eu acho que a gente acaba, como um país, se posicionando na frente de diversos outros países do mundo, e eu acho que isso é realmente uma coisa que os brasileiros têm que, de fato, se orgulhar. A gente tem uma indústria nacional forte, a gente tem laboratórios particulares nacionais que estão entre os 10 maiores, entre os 20 maiores, metade são laboratórios nacionais, e isso é realmente algo que, de fato, é importante para um país que tem uma população gigantesca, que tem os seus desafios e que, enfim, se beneficia de ter indústria nacional relevante. Da mesma forma como a gente tem, infelizmente, isolados, mas temos bons centros de pesquisa. Na minha visão, um sistema de propriedade intelectual forte, estável, munido das garantias legais e no judiciário, ele deveria servir para incentivar mais a inovação, dar conforto a quem busca a pesquisa, dar conforto de respaldo jurídico a quem se dedica ao desenvolvimento de todas as áreas, né? Não só da farmacêutica, mas, enfim, de todas as áreas da ciência e da tecnologia. Então, nesse aspecto, acho sim que a gente tem um parque nacional robusto, importante. Infelizmente, não é ainda um parque nacional que inova, a gente tem essa consciência. Acho que a gente pode evoluir nisso, mas isso requer investimento em educação básica, acho que é principalmente isso, em mais centros de pesquisa, em mais capacidade técnica, capacidade intelectual, em investimento em pesquisa básica mesmo, nas universidades, nos centros de pesquisa, e eu acho que um sistema de propriedade intelectual robusto, seguro,
consistente, estável ao longo dos anos, contribui muito para que a gente tenha esse ambiente favorável de desenvolvimento. Acho que, enfim, para começar o debate, acho que são essas as minhas considerações. Certo. Dentro de que você disse, né, as empresas farmacêuticas, quais são os riscos, né, delas deixarem o país caso ocorra realmente uma decisão pela inconstitucionalidade do parágrafo único? Existe esse risco? Isso todo mundo levanta. E nós sabemos que a balança comercial é extremamente negativa no setor farmacêutico. A decisão do Supremo poderá impactar também nessa balança comercial? Eu acho que sim. Eu acho que assim é muito complicado e eu nem teria mandato das associadas da Interpharma, e eu acho que vale esse comentário. A Interpharma, para quem, enfim, eventualmente não conhece, nós somos uma associação de mais de 30 anos no Brasil e representamos hoje 50 laboratórios globais que atuam no Brasil. São laboratórios que, de fato, têm instalações aqui, que, de fato, conduzem negócios diretamente do país. Esses laboratórios, como eu falei, são laboratórios globais. Então, o setor farmacêutico ele se organizou muito nesse sentido, né? de instalações globais, instalações que acabam servindo de hubs para a pesquisa e desenvolvimento, mas não só para a produção farmacêutica ser capilarizada para o resto do mundo. É uma consequência enfim, da globalização que a gente tem visto nos últimos 30, 40 anos por todos os países. Sistemas jurídicos instáveis, sistemas políticos instáveis, são, obviamente, óbices à manutenção de investidores estrangeiros em qualquer país. Então, isso não é uma novidade, não é uma especialidade do país, do Brasil, e não é só uma questão de mercado financeiro, mercado farmacêutico, setor farmacêutico. A gente viu no começo do ano a notícia de algumas empresas deixando o país também, né? Então, o ambiente de negócios brasileiro, ele vai ser mais atrativo ou menos atrativo, a depender das circunstâncias, mas segurança jurídica, com certeza, é, de fato, um ponto que coloca peso nessa balança. Eu acho que a gente vai explorar um pouco mais essa questão ao longo da manhã, mas, de qualquer forma, não é por outra razão que propriedade intelectual é um tema de tratado internacional há 200 anos, né? Assim, criar um mínimo de regras que sejam aplicáveis para vários países foi um consenso em 1880 e poucos de que isso favorecia comércio, de que isso privilegiava troca entre as nações. Então, se você, de alguma forma, ameaça esse sistema de proteção de regras que são internacionalmente estabelecidas e que têm que ser internalizadas e que tem que ter enforcement no país para que, de fato, se sinta que exista um cumprimento dessas regras, se você mexe nessa estrutura, obviamente que outros países que não fazem isso acabam se tornando mais atrativos do que os países que, enfim, disputam as regras como vigentes, especialmente de formas abruptas, como uma ação de inconstitucionalidade de uma lei que está vigente há 25 anos. Eu acho que a Interpharma tem se posicionado desde o começo nessa ação, nós somos amiticures originários, vamos dizer assim, desde 2016, e desde então a gente entende que leis podem ser alteradas, elas podem se tornar inconvenientes à medida que o tempo passa, mas essas leis elas têm que ser atualizadas, reformuladas, repactuadas num campo democrático no Congresso Nacional. Mudanças abruptas, com possibilidade de retrocederem a direitos adquiridos, a expectativas geradas ao longo de uma legislação de um quarto de século, realmente é algo que traz preocupação para um investidor nacional ou internacional, a meu ver. Ok, muito obrigado, Daniela. Ana Carolina, desculpa, estou com a Daniela na cabeça. Desculpa. Passo a palavra agora para o Cristiano, diretor de inovação do Butantan. É notório que a complexidade da produção de vacinas impossibilita a produção imediata no Brasil. Por exemplo, nas vacinas RNA mensageiro. Além disso, a transferência de tecnologia de vacinas leva tempo. Por isso, qualquer tipo de interferência em direito de patente teria pouco ou nenhum efeito imediato no combate à pandemia. Como você avalia essa questão? Caso o STF, mais tarde,
julgar o pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único, o Brasil teria capacidade de produzir alguma das vacinas imediatamente, sem depender do detentor da tecnologia. Aí eu me refiro não só ao envasamento, mas à produção de insumos, à produção dos IFAs. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite do Instituto e agradeço também a presença de todos que estão nos ouvindo e também aos palestrantes João Sanches, Ana Carolina e Suelma. Eu estou aqui mais defendendo o lado da instituição pública, né, e o favorecimento que a gente tem aqui e o fortalecimento dessas instituições do ponto de vista de fortalecer o nosso sistema hoje de produção, o parque fabril que nós temos hoje no Brasil, né. A Ana Carolina comentou um pouco sobre essa questão da infraestrutura e do parque que nós temos hoje alocado aqui no país e o potencial que as instituições têm ainda, né, de impulsionar as questões de inovação. Então, eu estou aqui mais para defender um pouco o lado aqui da indústria farmacêutica e nas questões da gente absorver tecnologia que vem de outros produtores. Então, em relação a esse ponto, é importante ressaltar que hoje muita discussão em relação à propriedade intelectual ela está focada em vacinas e em um tipo de vacinas muito específico, que foi o que você comentou, RNA mensageiro. Esse é o motivo do porquê vemos discutindo aí em relação ao licenciamento compulsório, junto com a Organização Mundial do Comércio, e também há uma confusão aí de qual o efeito que a inconstitucionalidade do parágrafo único teria, né, em relação a vacinas. Realmente, no fato de vacinas, eu acho que a gente teria pouco impacto, né, em relação a esse julgamento. Isso porque, apesar de algumas entidades terem discutido aí que não temos... que as patentes em relação às vacinas foram depositadas no último ano, né, que não teria ainda ou publicidade disso, é importante ressaltar que Pfizer, BioNTech, a Moderna, a tecnologia de RNA mensageiro, ela vem patenteada há muito tempo atrás, né, então ela não é uma patente que foi desenvolvida proveniente de um ano de pandemia, né, a tecnologia ela já foi depositada há muito tempo. E esse tempo, a gente, mesmo se fosse um licenciamento compulsório ou um julgamento dessa DI, ele não teria um impacto pelo um ponto simples, né? A tecnologia que hoje é a mais apreciada aí em relação ao combate da pandemia de forma preventiva é a vacina de RNA mensageiro, e no Brasil a gente não tem ainda uma capacidade instalada que consiga atender isso, né? Uma tecnologia bastante flexível, e hoje a gente não teria essa capacidade, nem a curto prazo e nem a médio prazo, talvez a longo prazo, né? Então, talvez os arranjos que a gente precisaria fazer aí seria de um co-desenvolvimento. Então, assim, a questão de a gente julgar, do julgamento do STF em relação à constitucionalidade ou não desse parágrafo, ele não vai trazer nenhum efeito imediato em relação à produção de vacinas. Um ponto importante é que os arranjos que foram feitos, tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fiocruz, ele já permite a transferência de tecnologia e o licenciamento dessas tecnologias aqui no país por conta de uma complementação aí de know-how e propriedade intelectual, né? Alguns fazem estudo clínico, né? Outros executam ali alguma etapa de complementação de cadeia de produção. Enfim, é muito fácil resolver isso numa questão negocial. Existe um outro lado, que é o outro lado que eu me posiciono aqui em relação ao Instituto Butantan, de ter um parque fabril relacionado à produção de anticorpos monoclonais. Então, hoje a gente tem, além de vacinas, tem os anticorpos monoclonais que também tem sido mostrado aí de atender tanto de forma preventiva, né, tanto também na questão de tratamento. E hoje a gente teria, sim, um impacto, né? A gente tem alguns anticorpos monoclonais aí que estão fazendo reposicionamento de indicação, né? Teria uma indicação prévia para um outro tipo de condição clínica e estão sendo testados para a Covid-19. E, de fato, tem mostrado algum efeito. Caso o STF se posicione aí como a inconstitucionalidade desse parágrafo, né? Esse parágrafo caia, a gente teria, sim, condições de iniciar a absorção de algumas dessas tecnologias aqui em relação à produção de anticorpos monoclonais. O Butantan hoje ele trabalha com biológicos e a gente também tem um outro cenário aí em relação a biomanguinhos também na parte de produção de farmoquímico, né, sintéticos. E também isso teria algum impacto, sim, porque muitas dessas drogas, principalmente o kit de intubação, anticoagulantes, já existem empresas nacionais que aguardam esse julgamento para iniciar a produção aqui ou entrega desses produtos genéricos ou biosimilares. Então, existe dois lados aí, né? Em relação a vacinas, de fato, a gente não teria condições de
de explorar e produzir uma vacina no país, utilizando essas tecnologias, principalmente de RNA mensageiro, mas, por outro lado, existe a questão da entrada de biosimilares e produtos genéricos, que fortalecem até a nossa indústria nacional, né? Que essas empresas elas estão focadas nisso e estão dispostas a entregar esse produto. É lógico que isso ela não está num viés de inovação, né? Porque é um produto que vem depois da patente, né? Um produto que já está em domínio público, mas, de fato, isso traria algum fôlego aí em um cenário onde há escassez dessas drogas, que é o que a gente tem percebido hoje nesse momento. O microfone está no mudo. Obrigado, Cristiano. E colocando na balança, os laboratórios ganham ou perdem com a flexibilização dos direitos de patente? Como você já respondeu, eles acabam ganhando, né? Principalmente nessa questão dos anticorpos monoclonais. Isso, existe um ponto importante aí, né? A gente tem hoje dois interesses que estão sendo julgados, né? O interesse da indústria nacional e o interesse da indústria internacional. Em relação à indústria nacional, ela, de fato, ela está caminhando a passos bem morosos aí em relação à inovação e desenvolvimento de novos produtos, né? Porém, já é ciente que a concessão da patente, a decisão de concessão da patente em um prazo muito curto, isso favorece o endosso, né, daquela tecnologia que o pesquisador está trabalhando, é de fato inovadora, é de fato única e de fato pode ser explorada. Porém, ele ainda vai continuar fazendo a pesquisa, ele ainda vai trabalhar com aquele produto e pode ser que ele consiga licenciar isso para uma empresa nacional, até mesmo para uma empresa internacional. Então, assim, a gente teria um impacto na inovação mais em relação ao estímulo que o pesquisador ou o inventor ele necessita para um endosso, que é, de fato, a pesquisa que ele está trabalhando segue os critérios de patenteabilidade. Porém, existe o outro lado, né, da indústria farmacêutica internacional, que investiu bastante naquela tecnologia, ela, de fato, é detentora daquele produto único, né, incorpora esse produto aqui no mercado, então ela comercializa o produto antes mesmo de ter, né, a concessão da patente, então ela já adquire o mercado antes da concessão da patente, e a patente já foi concedida em outros países, e existem alguns artifícios aí do INPI que concede exame acelerado, né, para essas patentes, levando em consideração exames de outros escritórios. Enfim, existe um cenário duplo aí, né, mas, de fato, a inovação nacional ela precisa se fortalecer em outros artifícios, né? A gente precisa, de fato, ter um investimento mais em ciência e tecnologia aqui do que pensar nessas estratégias de favorecimento e afrouxamento dos direitos de IPI, né? O que você falou é exatamente isso. Eu acho que a inconstitucionalidade do parágrafo ele resolve um problema imediato para dar continuidade a uma pesquisa, mas, por outro lado, ele não estimula em nada a inovação. Pelo contrário, ele deixa numa zona de conforto as empresas nacionais, esperando as patentes expirarem para poderem usufruir daquela tecnologia. Isso não fortalece, né? É a mesma coisa, em vez de você dar o peixe, você tinha que dar a vara de pescar para ele pescar, e não dar o peixe. Isso, exatamente. Mudando aqui agora para a Suelma. Suelma, a China tem um papel cada vez mais relevante enquanto parceiro comercial com o Brasil. Nos últimos anos, o país asiático deu uma guinada no sentido de promover a proteção aos inventores, tendo em vista a dominância de suas empresas em diversos setores tecnológicos, inclusive no setor de telecomunicações. A decisão do STF pela inconstitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 40 da Lei 9279 poderá ter algum efeito na implementação da tecnologia 5G no Brasil, considerando a China um player para a disputa desse mercado e tem aí um portfólio de patentes considerável depositado já no Brasil? Sem dúvida, Gabriel. Na verdade, uma decisão dessa natureza, ela impacta uma série de cadeias de valores, uma série de percepções de investidores e não se limita à discussão premente, né? Eu acho que há de se angular a discussão da maneira que se deve. É óbvio que nós estamos na maior crise sanitária, humanitária global, e nós individualmente, e nós como país, e nós como sistema multilateral, precisamos buscar soluções coletivas para a proteção da saúde dessas populações, principalmente as populações vulneráveis. E é natural que os ministros estejam pressionados pelo contexto e essa decisão possa, inclusive, ser angulada de uma maneira inadequada por causa do contexto. Então, eu queria dar um passo atrás
sabe? E olhar isso sob uma perspectiva muito mais ampla. E a tua pergunta me permite isso. Você sabe, você me conhece bem, eu amo a China, morei na China, e uma das percepções mais recorrentes ainda no nosso país sobre a China é que a China é a mesma China que abriu o mercado em 1992. Pois bem, surpresa, a China hoje tem... Hoje não, 2018, eu fui olhar uns numerozinhos. 2018, a Autoridade Nacional de Propriedade Intelectual da China recebeu 1,5 milhão de aplicações, 1,5 milhão, né? Qual é o segundo país que mais recebeu aplicações? Os Estados Unidos. Você sabe qual a diferença? 3 vezes. 500 mil em um ano. Se a gente vai, a Ana Carolina trouxe o tema internacional e eu sou especialista em negociações multilaterais, não só de comércio, mas principalmente em multilateralismo. Nesse nível, no nível de cooperação, o acordo, né, o acordo de cooperação de patentes, recebeu no ano de 2019 muito mais aplicações da China do que dos Estados Unidos, né? A gente está falando de 58 mil, quase 59 mil aplicações da China. E aí, se você for individualmente olhar qual é a empresa que mais submeteu aplicações para o PCT, né, em inglês, né, The Patent Cooperation Treaty, foi a Huawei. A Huawei, sozinha, submeteu 4.400 e algum número que eu já esqueci, de aplicações em um único ano no PCT. Então, a gente não está falando, certamente, que uma decisão, talvez inspirada na busca de uma solução necessária, né, para o desafio que nós temos em mãos, que é um desafio global, e o Brasil está numa condição muito pior que os outros países no enfrentamento da crise, gera efeitos em outros setores. Gera efeitos na credibilidade do país no sistema internacional, gera efeitos na atratividade do país para investimentos internacionais, gera efeito na segurança jurídica, a percepção de segurança jurídica, que já não é positiva. Se a gente for para rankings de competitividade, a gente vai observar no ranking do Banco Mundial o Brasil perdendo posições em competitividade. Segurança jurídica é um dos pontos questionados. Se a gente for no ranking mundial de inovação, o Brasil também está atrás de absolutamente todo mundo. Então, o efeito de uma decisão dessa natureza bom, aprendi hoje com a Ana Carolina e o Cristiano os efeitos possíveis reais da nossa capacidade de resposta do país na matéria Covid, e ansiosa por sair de casa, porque eu estou aqui também, né, há um ano com o privilégio de poder trabalhar de casa, e tantos outros brasileiros não têm, estão se expondo e estão efetivamente morrendo. Então, assim, com a empatia da situação e do contexto, entendendo a busca da solução, há de se parar para refletir os efeitos que possivelmente são efeitos indesejados, né, daqueles que buscam essa solução. Então, eu não queria deixar de fazer essa delimitação e angulação da nossa conversa hoje, porque não é sem empatia e sem preocupação e sem querer a solução. É que talvez a gente esteja olhando para um lado e a gente afete o outro, né? Então, sim, a resposta simples depois de tudo isso afeta não só o 5G, as negociações com a China, afeta o setor químico, afeta o agronegócio, afeta a mineração, afeta todas as áreas onde o investidor patenteador, né, ele busca garantias de que o investimento dele terá retorno, né, e que a gente tenha capacidade de gerenciar risco político e que a gente não mude a revelia ou não mude, de acordo com o vento e com o momento, decisões e interpretações que precisam ser seguras ao longo do tempo, né? Porque o investimento, uma empresa qualquer, em qualquer segmento, não é o fármaco. Quando ela faz um investimento em uma planta, ela faz uma avaliação, né? Uma avaliação de longo prazo de retorno. Normalmente, o tempo de maturação de um investimento
é de 20, 30 anos. Então, quando eu decidi lá atrás investir, eu analisei o contexto, eu analisei o marco legal, eu analisei se o Brasil estava coerente com as regulações internacionais, se ele estava alinhado com os padrões internacionais. Então, de uma maneira geral, o espírito é perfeito, é positivo e é empático e é necessário. Os efeitos talvez não sejam os desejados. Suelma, obrigado pelos seus comentários, mas dentro dessa linha, com a sinalização de mudanças de regras, como está acontecendo agora, né, e possíveis mudanças até na legislação no Congresso Nacional, poderia prejudicar, todo esse cenário poderia prejudicar o Brasil no seu ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE? A OCDE é um clube, né? E o Brasil tem avançado muito na adaptação do seu marco regulatório aos padrões e recomendações desse clube. Eu costumo dizer que entrar ou não entrar na OCDE nem é tão importante, importante é adotar as medidas dos padrões regulatórios. E por quê? Porque quando um investidor, né, ou mesmo uma empresa centenária que esteja no Brasil há 100 anos, que tem operações globais, quando ela toma decisão de investimento, ela avalia, ela está sempre concorrendo com diferentes mercados, diferentes geografias, ela pode escolher qualquer lugar do mundo, né? Ainda mais nesse contexto hiperglobalizado nosso. Então, ela sempre vai buscar o mercado que esteja mais alinhados com os padrões internacionais regulatórios, né? Esses padrões internacionais regulatórios não importam se são em questões de propriedade intelectual, se são em marcos regulatórios específicos setoriais, se são regras de proteção e promoção de investimentos. É cada vez mais recorrente que um país, por exemplo, assine acordos bilaterais de proteção de investimento, justamente para dar segurança jurídica, né, a esses montantes investidos, porque num contexto de crise e redução de liquidez internacional, tanto maior. Então, retroagir numa interpretação que não se equilibra, que não se coaduna com os padrões internacionais, com o sistema multilateral, com o regramento internacional, sem dúvida sempre gera efeitos, nesta situação e em tantas outras. No caso da OCDE, é como se a gente tivesse, em vez de avançar na implementação e na incorporação de instrumentos e recomendações, a gente estivesse retroagindo. Então, é um passo atrás, ou talvez muitos passos atrás. Obrigado, Suelma. Eu passo a palavra agora para o João. João, a pergunta é a seguinte: você que tem uma prática muito avançada na relação, no ecossistema de inovação, investidas como ADI, né, e constantes propostas de emendas de mudança de determinadas previsões na da lei, geram inseguranças jurídicas para quem investe em inovação no Brasil? E quais são esses impactos dessas investidas no ecossistema de inovação? Bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, Adi Blasi Parente. Bom dia a todos os panelistas aqui presentes. Eu acho que nós vamos ter que conviver com a decisão do STF, seja ela qual for, né? E não acho que há uma opção nesse momento não ter essa decisão. Agora, os efeitos da decisão precisam ser avaliados, mas eu acho, francamente, Gabriel, que a gente está num não debate, num falso dilema, como muitas das discussões em volta da propriedade intelectual têm acontecido no país nos últimos 20 anos. Então, é óbvio que o sistema de inovação nacional ele vai ser impactado. Agora, vai impactar as multinacionais? Não. Vai impactar o nacional, que precisa correr risco, que precisa achar capital e que, muitas vezes, para correr esse risco, ele tem que achar capital internacional. Então, vamos lá. Todas as grandes empresas farmacêuticas nacionais, elas têm seu centro de desenvolvimento de P&D fora do país. Todos os grandes inventores nacionais, eles procuram primeiro patentear nos Estados Unidos. Me permita aqui, Cristiano, tomar um exemplo do próprio Butantan. O Butantan recebeu a patente da vacina de dengue que o Butantan desenvolve nos Estados Unidos em 2018. Então, a gente tem que imaginar que essas coisas têm reciprocidade, né? Então,
eu vou mudar a lei e vou alterar as proteções, perfeito, mas isso funciona também para os nacionais. Então, alguém pode pegar e se apropriar do conhecimento do Butantan da vacina de dengue e fazer uma muito mais rapidamente, né? Então, acho que a primeira coisa é o ecossistema altera, sim, porque ambiente de negócios precisa de segurança, precisa do famoso império da lei, ou rule of law, precisa de você ter um ambiente de negócios favorável e você precisa ter uma sociedade que está disposta a pagar por inovação. Não dá para ir em feira pirata, esse tipo de coisa que é muito comum, né? Você tem que olhar, e a gente olha em volta, nós estamos falando aqui num computador que seguramente a tecnologia não foi desenvolvida no Brasil, olhando num celular cuja tecnologia não foi desenvolvida no Brasil, com uma transmissão que usa aparelhos, antenas, etc., de uma tecnologia que não foi desenvolvida no Brasil. E é disso que se trata, né? Então, você imaginar que eu vou mudar uma lei e que isso não vai afetar, afeta, mas eu acho que o debate ele é ruim, e nesse sentido que eu falo que é um falso debate, porque o debate real é como é que eu torno o INPI eficiente para não precisar ter nenhuma provisão. Simples. A Suama falou da China. A China, o ano passado, avaliou 1,4 milhões de patentes de invenção, fora outro 1 milhão de outras patentes. O prazo médio é 8 anos. O Brasil está tendo um número decrescente de avaliação de patentes pelo INPI. Isso já é fruto de decisões tomadas no passado, que a gente vai conversar daqui a pouco. São menos de 25 mil patentes por ano. O sistema de inovação no país, ele já é ruim, pode ficar pior, mas não para as multinacionais. Por isso que o debate está deslocado. Não é para favorecer isso ou aquilo, né? Você prejudica os nacionais. E o último comentário com relação a isso nós estamos na 6ª pandemia do século XXI. Nós já tivemos SARS, MERS, H1N1, Ebola, agora nós temos Covid e teremos outras, né? Então, eu quero ser um lugar onde as pessoas vão me procurar por último, porque é um ambiente instável, ou eu quero ser um lugar onde há inovação e eu me preparo rapidamente e antecipadamente para o futuro, que é o que nós gostaríamos que o Butantan e a Fiocruz pudessem fazer, com capital adequado, com parcerias adequadas. Então, minha resposta é: isso afeta sim, mas vai afetar mais os nacionais do que o inventor estrangeiro. João, voltando um pouquinho no passado, né, o Brasil se utilizou do instrumento da licença compulsória, previsto no artigo 68 da 9279, em relação ao medicamento do efavirense, no antiviral do HIV. Inclusive, naquela época, você participou efetivamente nessa negociação, intitularam esse episódio como quebra de patente. Eu gostaria que você passasse a sua percepção, né, do entendimento sobre quais os efeitos e aprendizados decorrentes da chamada quebra de patente do efavirense no Brasil. Isso dá um webinar só para isso, Gabriel, e a gente precisaria mais tempo, mas eu vou tentar ser sucinto. Primeiro, né, essa quebra de patente ou licença compulsória se deu debaixo de um guarda-chuva na época que o Brasil era muito ativo no que se chamava diplomacia comercial de saúde, né, Healthcare Diplomacy, que hoje todos os países usam, alguns estão usando inclusive por causa da vacina, né? Você pode ver para não mencionar países aqui, mas tem vários utilizando isso como instrumento de diplomacia. Então, essa foi a primeira coisa. O Brasil, na época, tinha uma política de tentar liderar os países em desenvolvimento, e a ideia de uma quebra de patente era bastante interessante nesse sentido, e, de fato, trouxe alguma ressonância em alguns países para que o Brasil liderasse, tanto é que o Brasil está sendo chamado hoje a participar aí dessas discussões na OMC, né, sobre alterações na lei de patentes, e principalmente por causa da pandemia, mas em função dessa diplomacia comercial. Essa é a primeira coisa. A segunda, assim, não trouxe benefício nenhum para o país. A licença compulsória efetuada no Brasil, e eu não vou aqui citar muitos detalhes porque não temos tempo, mas ela essencialmente visava interesse nacional e uma gestão do orçamento. Ora, quando o Brasil quebrou a patente, ele passou a importar o mesmo medicamento, que era na época produzida por uma multinacional, a Merck Sharp & Dohme, passou a importar da Índia por um preço maior.
E menos de um mês depois da quebra de patente, ele solicitou à mesma empresa multinacional, a MSD, compra do medicamento, só que no formato oral, porque isso não existia no mercado mundial. Então, a questão da quebra de patente é, primeiro, esse produto precisa estar disponível no mercado mundial. Onde ele vai estar disponível? Na Índia. Antigamente era na China, mas a China, a partir de 2005, e essa é a transformação que a Suelma mencionou, ela aderiu ao TRIPS. Aderiu ao TRIPS e decidiu que eu vou investir em inovação. A Índia também aderiu ao TRIPS, mas ela aderiu no formato de eu protejo a patente local, mas posso explorar a licença compulsória fora do país. Então, se o Brasil quebrar alguma patente, ele vai importar da Índia. Como ele importa esse mesmo medicamento, cuja licença compulsória se tornou efetiva em 2007, ele importa o IFA até hoje. Então, são debates que eles precisam ser aprofundados para a gente poder discutir o que é real. O real é o Brasil precisa ser um país mais inovador se nós queremos ter uma sociedade com maior progresso e maior renda. E você alterar essa lógica é uma coisa típica nacional, né? Como tem a excrescência da Anvisa avaliar a patente. São coisas que, no mundo de hoje, você afugenta o investidor. Ok. Obrigado, João. Ana Carolina, o julgamento foi antecipado em função do argumento da PGR de que a pandemia do Covid-19 gera urgência. Você concorda que o resultado do julgamento terá algum impacto imediato para o combate à pandemia? Acho que eu vou aproveitar um pouco da fala do Cristiano e já dizer que com relação a vacinas, não, né? E nem licença compulsória, que é um outro debate que está no Senado, está pautado no Senado hoje, um projeto 12, salvo engano, um projeto de autoria do senador Paulo Paim, que era uma importação do TRIPS Waiver, que está sendo debatido no âmbito da OMC. Aquele PL originalmente trazia essa questão e foi modificado pelo relator num texto que, enfim, foi publicado, foi tornado disponível ontem à noite. Então, a gente tem visto coisas no meio da noite para o dia seguinte da votação, da mesma forma que a gente viu uma manifestação de uma divisão do Ministério da Saúde de 50 páginas na véspera do julgamento, ou seja, de terça para quarta. É interessante colocar que nessa manifestação do Ministério da Saúde, no caso do STF, na questão do artigo 40, você tem 50 páginas de uma avaliação de quais seriam os impactos orçamentários, no caso de uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos, mas você não vê a palavra Covid. Ou seja, a divisão do Ministério da Saúde, ao se manifestar nos autos, em uma manifestação longa, não falou Covid. Não existe a palavra Covid ali. E eu acho que a questão do Covid ela pode ser compreendida, e mesmo tendo total empatia pelo momento crítico que o Brasil está, pelas mortes diárias, pelo acúmulo de pessoas que padeceram e que, enfim, estão padecendo a doença, que estão hoje em situação... não é uma questão de falta de empatia essa situação, eu acho, mas é uma questão de entender que o Covid, como uma doença, uma patologia absolutamente nova, ela tem pouquíssimos recursos aprovados que, de fato, são seguros e eficazes no combate a essa doença. Então, a gente tem dois grupos de produtos, as vacinas, que têm se mostrado eficazes, que temos vários dados de países que evoluíram na vacinação, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, que viram o número de internações e de mortes reduzir drasticamente após a vacinação em massa da população. Então, isso está claríssimo, eu acho que a gente já consegue reduzir, a gente já consegue se alimentar desses dados concretos, e a gente tem tratamentos, eventuais tratamentos que são hoje experimentais, que são hoje, em sua maioria, usos off-label, de drogas que já existem e que estão sendo, no surto, no momento, elas estão sendo utilizadas sem uma pesquisa apropriada para isso, sem garantias, mas assim,
vivendo a vida no momento real. Se você pegar realmente quais são, de fato, drogas que estão hoje aprovadas pela Anvisa, ou mesmo por órgãos reguladores internacionais que estão direcionadas para o tratamento de Covid, elas são reduzidíssimas em número, porque a gente não teve tempo hábil ainda para desenvolver. E aí eu volto no ponto que a Suelma trouxe muito bem. Você desenvolver, no campo farmacêutico, você desenvolver uma droga é um período de 10 anos, no mínimo. É um investimento calculado em 2,6 bilhões de dólares. É você olhar hoje, a longo prazo, para entender onde que você vai estar daqui uma década e meia. E aí eu volto na questão que a Suelma colocou, na questão que o João colocou. É uma questão de ter consistência de atuação de Estado. Se o Brasil quer ter inovação, a gente tem que olhar em longo prazo. E a gente tem que ver o que o Estado precisa fazer hoje para a gente colher frutos disso no futuro, num amanhã, de médio e longo prazo. No caso das farmacêuticas, da saúde, longo prazo. Em outras áreas do conhecimento, talvez não tão longo. Mas é uma questão de consistência e de organização de Estado. A gente tem uma situação no país que tem Ministério da Ciência e Tecnologia, depois não tem, aí depois volta a ter, aí depois discussões políticas talvez não volte a ter. A gente não tem uma consistência de direcionamento de PIB para investimento em ciência e tecnologia no país. A gente mal tem consistência no Ministério da Educação. Como é que a gente quer, como nação, como país, pensar em ser uma China daqui a 20 anos, se a gente não está fazendo nada que a China fez na década de 90? De realmente se organizar e se colocar numa posição de vamos trabalhar em criar ciência de base, pessoas capacitadas, laboratórios. Isso requer investimento público e privado. Público e privado. Agora, o privado só vai investir se ele se sentir confortável de que ele vai ter um ganho. Daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20. O Estado, a avaliação de investimento do Estado é diferente, mas a avaliação de investimento de iniciativa privada, ela é racional, ela precisa ter uma justificativa. E o cenário político, jurídico, institucional do Brasil acaba desfavorecendo. É muito complicado você virar e falar assim, o Ministério da Saúde está advogando para que a gente tenha a declaração de inconstitucionalidade de uma lei vigente há um quarto de século, com efeitos retroativos, porque isso geraria uma economia para o Ministério da Saúde em compras governamentais. Eu fico me perguntando, mas essa mesma economia que o Ministério da Saúde quer chegar e alcançar, se o governo tivesse mantido as receitas do próprio NPI, no investimento do NPI, na manutenção da eficiência do órgão estatal, a gente não estaria vivendo essa situação e a economia do Ministério da Saúde estaria entregue sem maiores problemas para o cenário institucional jurídico do país. Então, você quer economizar na mão do lado esquerdo, mas você não quer investir uma quantidade muito menor de recursos para garantir a eficiência do órgão da mão direita. Eu acho que é um pouco pegando no básico, né? Assim, o artigo 40, parágrafo único, ele só serve quando o Estado demora mais de 10 anos para dar uma resposta para um inventor. É para isso que ele serve. Para garantir que, se você esperar mais de 10 anos para ter uma resposta da sua patente, você vai ter 10 anos mínimos de patente para gozar. E mesmo que se fale, eventualmente, que em algumas situações você entra no mercado antes de você ter concedido a sua patente, não há que se discutir em termos jurídicos a garantia que é você ter uma patente e você ter um depósito de patente. Não existe comparação em termos de o que de poder o Estado te dá para fazer valer o seu direito, se você é uma pessoa que tem uma patente e se você é uma pessoa que tem um depósito de patente. Se você tem uma patente, você tem muito mais aberturas de enforcement, de conseguir obter na justiça a resposta mais rápida e ágil, você consegue ter mais acesso a crédito, você consegue ter dedutibilidade tributária, você consegue licenciar isso e colher frutos. Se você é um depositário, você tem uma expectativa precária de uma resposta que, no caso do nosso setor, demora 13 anos para vir. Então, não tem como comparar as coisas, mesmo que eventualmente você coloque que exista uma entrada no mercado um pouco antes de você obter a patente. Porque ninguém entra no mercado
no dia seguinte que você deposita a patente. Não é assim, depositei a patente, eu estou vendendo. Não é isso. Existe um gap. Até porque, né, você precisa passar pela Anvisa, você precisa estabelecer o preço máximo na CMED, você tem aí uma via regulatória, normativa do setor farmacêutico específica que outros setores não têm. Então, assim, existe entrada no mercado antes de ter a patente concedida? Eventualmente existe e varia de tempo em tempo e varia do apetite e do risco da empresa em trazer o produto patenteado fora e não patenteado no Brasil para o mercado brasileiro. Mas isso é uma deliberação, uma análise de risco e ela definitivamente não tem as mesmas proteções que uma empresa com uma patente tem. Isso eu acho que é uma coisa que precisa ficar muito clara. É óbvio o que a gente diz aqui, mas é uma realidade. Depósito de patente não é patente. Depósito de patente é uma proteção precária de uma indenização judicial depois de um longo processo. Não é patente. Patente é outra coisa. E ela só é conseguida após a publicação na revista do NPI. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa entender a diferença. E entender que sem segurança não tem investimento. Ok, Ana Carolina. E aí, nessa linha, o Brasil vem adotando várias medidas de acordos bilaterais para acelerar o pedido de patente. Basicamente, no país de origem, foi concedida a patente, automaticamente é concedida aqui no Brasil, se tiver a equivalência, né, do quadro reivindicatório, enfim. Isso se chama The Patent Prosecution Highway, os PPSHs. O Brasil já celebrou vários acordos, vários PPSHs com vários países, Estados Unidos, China, Dinamarca, a Europa em si, né? E você entende que esse cenário pode ser afetado por conta da decisão do STF hoje também? Eu espero que não, na verdade. Eu acho que eu acho que independente da decisão do STF, a gente ganha em ter colocado propriedade intelectual num debate nacional. E eu acho que isso é importante. E eu acho que se a gente conseguir canalizar esse debate para essa questão de lutar por um órgão eficiente, por um órgão consistente, para que tenha uma eficiência do INPI, que não seja uma eficiência temporária, que não seja uma eficiência de um plano de combate ao backlog, que não seja uma eficiência que a gente vê aquela questão, aquela coisa que no judiciário tem também, assim, vamos fazer uma força-tarefa para eliminar alguns processos, e depois de X tempo, os processos já se acumularam todos novamente. Então, o que a gente precisa é ter consistência em política pública, aqui a gente está falando de propriedade intelectual, então, consistência em política pública no que se refere ao INPI. A Interpharma tem sempre advogado para que o INPI seja um órgão dotado de independência financeira. Essa autarquia ela precisa manter próprias as receitas que ela gera. Se esse orçamento for garantido ao INPI, eu tenho absoluta certeza que o INPI seria um outro órgão do que ele é hoje. Então, a gente realmente precisa focar nesse ponto do debate. Independente da discussão do STF, independente do que vai acontecer no cenário do Congresso Nacional, existem propostas legislativas que enfim, foram faladas desde o final do ano passado até agora, de alterações da legislação de IPI. Tudo isso pode ser colocado e trazido, mas assim, o que é fundamental é ter um órgão que tenha as rédeas e que seja capaz de adequadamente, tempestivamente, com segurança, responder aos anseios da população brasileira, incluindo os nacionais, incluindo os pesquisadores nacionais, incluindo as universidades, incluindo o Butantan, incluindo empresas internacionais que querem ter uma presença no Brasil. Então, assim, eu acho que não deveria haver nenhuma seletividade nesse ponto, não deveria ter nenhum tipo de discriminação, que infelizmente é o que a gente tem visto acontecer depois da liminar do Toffoli. A gente precisa ter um tratamento único, um tratamento harmônico, consistente e seguro, e quem tem que dar esse tratamento é o INPI, sem ser sujeito a sabores de governos, a sabores de visões, eventualmente mais ideológicas ou menos ideológicas. O INPI tem que ter condições financeiras, técnicas e administrativas para cumprir com a legislação,
E isso tem que ser algo que seja consistente, e não algo que acontece um plano de combate ao backlog, depois muda, aí ressurge o backlog, aí volta, aí tem novas tecnologias que não tem técnicos, não tem contratação de técnicos para avaliar essas eventuais novas patentes. A gente não pode viver nessa situação, a gente precisa de um órgão que atenda ao desenvolvimento na medida em que ele acontece. Então, se a gente está hoje pensando em combate ao backlog de alguns setores, daqui 5 anos a gente tem que estar pensando quem vão ser os técnicos que vão estar avaliando patentes de inteligência artificial, de internet das coisas, quem vão ser essas pessoas, porque elas vão precisar estar lá, do contrário, a gente vai ter um outro backlog, que é o que a gente não quer ter, definitivamente, a despeito da decisão do STF, a despeito da discussão mais jurídica. O ponto é, o órgão precisa responder à altura e ele precisa garantir que essas respostas sejam tempestivas e que elas sejam adequadas. No mais, o processo de concessão de uma patente, ele é público, ele é aberto para quaisquer terceiros. Então, o Ministério da Saúde, no ano passado, se manifestou para pedir que algumas patentes especificamente fossem analisadas, alguns pedidos de patentes fossem analisados com mais celeridade. O próprio NPI criou questões que facilitam para a tecnologia de Covid, que seriam avaliadas com mais rapidez. Tem também alguns programas de tecnologias verdes que também teriam algum benefício. Então, todas essas são políticas interessantes que precisam ser incentivadas de uma certa forma, mas, no fundo, tudo depende de um órgão estável, consistente e eficiente. Obrigado, Ana Carolina. Cristiano, a pandemia nos permitiu olhar para os laboratórios públicos e universidades. Aí eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está participando aqui do nosso evento, que é o Tiago Gadelha, que fala exatamente que fez com que os laboratórios públicos e universidades mostrassem o reconhecimento, a importância dessas entidades para o desenvolvimento tecnológico nacional. Já existe, porém, alguns mecanismos para trazer os laboratórios, né, públicos ao protagonismo e auxiliarem na missão de tornar o Brasil autossuficiente, né, em relação a medicamentos essenciais. Exemplo disso são as PDPs, são as parcerias de desenvolvimento produtivos, né? Diante de um exemplo tão positivo quanto esse, mas eu gostaria de saber efetivamente quais foram os resultados práticos desse projeto, né, dos PDPs, especificamente com o Butantan, para incentivar o desenvolvimento da indústria nacional e científica no Brasil. Quais foram os efeitos práticos desses PDPs que o Butantan participou? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também das universidades públicas, que hoje elas têm já um portfólio de patentes na área de medicamentos, na área da saúde, né? E elas não têm como explorar, elas vivem de licenciamento. E o impacto disso para as universidades, nós temos patentes concedidas, como o próprio João falou, isso vai impactar direto, né, a indústria nacional e as universidades. Qual é o impacto disso para as universidades públicas? Aí eu falo USP, UFRJ, todas as universidades federais e estaduais que têm no seu centro de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado, Gabriel. Vou tentar ser breve, porque temos um espaço pequeno aqui de tempo, mas são assuntos, de certa forma, bastante complexos, né? Principalmente a questão de PDP e os assuntos relacionados à universidade. Em relação ao PDP, eu retorno à frase do João Sanches aqui em relação à dependência e necessidade que o Brasil ainda tem de insumos, né, provenientes da Índia, China, para a gente formular e finalizar o processo de produção aqui no Brasil. Esse é um ponto muito crítico, né? A iniciativa da PDP foi para fortalecimento da indústria nacional para permitir que essas indústrias sejam capazes de desenvolver produtos biosimilares. Aqui a gente está tratando de produtos que vieram pós a extinção, né, a expiração da patente. Aí vem um ponto. O Brasil, com a estrutura que a gente tem hoje, nós não somos nem capazes de produzir um IFA de um produto genérico da indústria farmacêutica e nem um produto genérico de um biosimilar. Ou um produto do biosimilar. E a política de PDP ela vem justamente para fortalecer isso, né? E justamente nas questões de PDPs, que a gente está tratando aqui de um produto, um exemplo, os anticorpos monoclonais, e até mesmo as vacinas, né? Que inclui aí a questão de transferência de tecnologia, a gente tem uma dificuldade imensa. E algumas dessas dificuldades, além de ser do ponto de vista técnico, né, tem uma dificuldade do ponto de vista jurídico. A gente teve um anticorpo monoclonal aí bastante conhecido, e que teve um caso envolvendo aí até mesmo o judiciário em relação a
a questão de patente do anticorpo monoclonal bevacizumab. Então, a patente ela já tinha caído em diversos outros países e o Brasil ainda não conseguia impulsionar o desenvolvimento de uma PDP porque a patente ainda estava concedida aqui nesse período extra que é dado pelo parágrafo único. Então, de fato, tem esse impacto até mesmo da absorção de tecnologia que favoreça as instituições públicas a desenvolver um produto biosimilar. Hoje, no Brasil, a gente não tem esse know-how ainda, né? O João até comentou a questão da vacina da dengue. Aí eu retorno, já estou indo mais na questão das universidades, né? O licenciamento das patentes, né, e dos resultados que a gente tinha em relação à tecnologia da dengue, ela foi licenciada antes mesmo da patente ser concedida. E o mesmo acontece com as universidades. As universidades licenciam as suas tecnologias antes da concessão da patente. Então, assim, isso não prejudica a patente em relação às atividades de transferência de tecnologia que ela precisa ter, né, a demora ou não da patente, porque os escritórios de patentes, os escritórios de transferência de tecnologia dentro das universidades, elas vêm, de certa forma, se construindo e se consolidando, né, para permitir aí, buscar, prospectar oportunidades de licenciamento o mais antecipadamente possível, porque a universidade não rotula o produto, a universidade não traz produto na prateleira. Então, ela tem que licenciar isso, e ela licencia muitas vezes quando a patente ainda está em análise, né? No caso da MSD foi a mesma coisa. Então, é um dos maiores acordos que o Butantan tem hoje, que é o licenciamento da tecnologia da vacina da dengue, e foi feito no momento ainda que a patente estava em análise. E aqui, quando eu vim para o Butantan, eu aprendi uma coisa muito, muito importante em relação à indústria farmacêutica, né? A propriedade intelectual, ela protege a tecnologia, né? O arcabouço ali, de certa forma, o core da tecnologia. Existe uma propriedade intelectual aí relacionada a dados clínicos e ao dossiê clínico que ela não é debatida. E, assim, muito provavelmente, qualquer um que tente copiar a patente da produção da dengue no Brasil não vai ter os dados clínicos que o Butantan tem. E o maior ativo que foi licenciado para a MSD foi os dados clínicos. Então, assim, existe esse cenário que ele vai muito além da propriedade intelectual e das patentes, né? E em relação às universidades, eu acho que a manutenção ou não do parágrafo único, né, referente a esse prazo extra, ele impacta muito pouco nas universidades. É lógico que a gente tem um problema aí da visibilidade que a universidade tem que dar para suas patentes, e esse é um ponto muito crítico, né, porque existe ainda um certo preconceito da empresa em relação às tecnologias que são geradas pela universidade, e ela, de certa forma, ela patina, ela caminha a passos lentos, né? Então, quanto mais prazo ela tiver para explorar isso depois, melhor. Mas a gente tem uma questão crítica aí, que a decisão que vai ser dada pelo STF, ela, de certa forma, eu entendo que ela não tem um impacto na inovação. Ela, de fato, prejudica as indústrias nacionais em relação ao endosso que ela precisa do INPI para verificar se a tecnologia é, de fato, inovadora. Aí vem o papel de vocês, Gabriel, em relação a conscientização e a educação em relação ao país que necessita para a propriedade intelectual. Então, hoje, os pesquisadores de universidades, até mesmo de institutos, né, eles não têm muito conhecimento de como faz uma busca de anterioridade, então eles precisam do endosso do INPI. Olha, minha tecnologia foi concedida e atende os critérios de patenteabilidade. Na verdade, você já tinha que ter um indício prévio disso antes de fazer o seu depósito, que não é dado, não é conferido pelos pesquisadores. Então, falta ainda um pouco desse conhecimento. E eu acho que estimular a inovação no país, o Sistema Nacional de Inovação, vai muito além da propriedade intelectual. Vai de investimento em ciência e tecnologia, vai do fortalecimento das universidades, instrumentos de transferência de tecnologia. Então, eu não vejo essa decisão impactando, de certa forma, na inovação. Acho que existem outros aspectos aí que precisam fortalecer a inovação e não são abordados como necessitam. Obrigado, Cristiano. Suelma, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está exaurido já. Em recente entrevista ao Valor Econômico, o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, embaixador Sarkis Buyanan, se posicionou desfavorável ao pedido liderado pela Índia e África do Sul para a suspensão dos direitos de patente durante a pandemia. Segundo ele, foram feitas duas ressalvas que o Brasil fez nesse momento. Quanto tempo essa moratória levaria? Né? 1 ano? 2 anos? 10 anos? E a segunda é que os direitos de propriedade intelectual estão suspendidos, direitos de propriedade intelectual, isso abrange uma cadeia de técnicas, de invenções, de produtos, muito além dos medicamentos, que vão poder afetar diretamente, né, as outras áreas. Então, qual é a sua avaliação a respeito de haver um ambiente desfavorável à API no Brasil? Isso pode ocasionar riscos de o país sofrer retaliações
né, boicotes. Eu me lembro que na época da quebra de patentes, aí me corrija, João, se eu estiver errado, nós tivemos aí a retaliação do Cotton Case, né, a questão das exportações das laranjas também, né, do Brasil. Então, isso impacta direto numa negociação, numa retaliação dos países que têm propriedade industrial no Brasil? Obrigada, Gabriel. Eu vou retomar um ponto do João, é que a essa altura não tem mais certo ou errado, tem escolhas e consequências, né? Então, se a escolha for se afastar do sistema internacional, a consequência será algum tipo de retorno desse sistema internacional. E por que eu falo isso? Porque o Brasil é bastante coerente na sua atuação no OMC. Eu tive a oportunidade de estudar a OMC e as negociações de comércio, incluindo o acordo de patente, de propriedade intelectual, tanto no mestrado quanto no doutorado. O Brasil é muito coerente no seu posicionamento. Esse posicionamento específico, ele diz respeito ao que a gente falava antes, que as decisões de curto prazo têm implicações de longo prazo, portanto, qualquer escolha nesse momento, como dissemos eu e Carolina, com toda a preocupação do contexto dessa crise global, tem outras consequências que talvez sejam consequências não desejadas, né? Mas quando a gente pensa numa decisão monocrática soberana, porque naturalmente, mesmo que um país, diferente daqueles, desculpa, vou fazer um parênteses, diferente daqueles que vêm da área jurídica e que pensam o sistema internacional como direito internacional e, portanto, como normativas, eu venho da área de relações internacionais e atuo na área de relações governamentais. Então, eu entendo o sistema internacional como um ambiente político, né? E, como tal, é sempre possível que um país tenha uma decisão monocrática soberana, contrária aos próprios acordos ou incoerente aos próprios acordos e aos regimes internacionais, normas, crenças, valores internacionais vigentes. É possível e aconteceu inúmeras vezes. Porém, existem consequências. E esse é o ponto central de tudo isso, né? Se fosse para fazer uma alteração regulatória, talvez fizesse mais sentido fazê-la e discuti-la no âmbito multilateral, no Fórum Adequado, na OMS, na OMC, na WIPO, enfim, cada um tem a sua competência regulatória. Mas se for para fazer no campo doméstico, ou seja, valendo apenas para o Brasil e se distanciando dos regulamentos, ou pior, amplificando a percepção de insegurança jurídica, a consequência é mais um peso para análise de custo Brasil. É simples assim, né? A gente já tem um monte de dificuldades recorrentes, tem vários colegas aqui de relações governamentais em vários segmentos da economia, que sabe no dia a dia qual é o custo de batalhar internamente na sua empresa por investimentos, e às vezes são investimentos de manutenção, não são nem investimentos de capital, porque a empresa avaliando o tempo inteiro o mercado brasileiro, a operação no Brasil versus a sua operação no resto do mundo. Cada vez que a gente incorpora um peso, um custo a mais nessa composição que a gente vulgarmente costuma chamar de custo Brasil, mas que, na verdade, são elementos materiais e factuais da realidade, que passam desde problemas como o que a Carolina nos trouxe do backlog do INPI, que não é particular do caso farmacêutico, é de todos nós. A maior parte das empresas optam por depositar patentes em outros mercados exatamente por esse motivo, né? Não é incomum. Todo mundo que atua em empresas com registro de patente sabe disso. Eu estou no mercado entre políticas públicas e relações governamentais e relações internacionais há 25 anos. Há 25 anos eu participo de reuniões sobre backlog no INPI. E os efeitos disso no volume de patentes. Então, só para fechar, não são certo e errado, a gente não está mais no campo do certo e errado, escolhas e consequências, quais as consequências que a gente quer trazer para o Brasil nesse momento. Obrigado, Suelma. Eu vou passar aqui para a última pergunta para o João, e aí depois eu passo para as considerações finais. João, diversos países já se utilizaram do mecanismo da licença compulsória, que é previsto no TRIPS, né?
a adoção da licença compulsória, de alguma maneira, prejudicaria o ambiente de inovação no Brasil? Eu vejo isso porque a estrutura nos Estados Unidos para você aplicar a licença compulsória é uma, né, em termos de sistema de patentes, em termos de ecossistema de inovação. A estrutura de patentes, o sistema de patente no Brasil e o ecossistema de inovação no Brasil é outra. Então, é nesse contexto que eu faço essa indagação para você. Obrigado, Gabriel. Vou tentar já juntar várias coisas aí, vamos ver para ser rápido e eficiente. Primeiro, não existe nenhum país no mundo competitivo que não tenha uma política nacional de inovação. O Brasil não tem. Tem capítulos aqui e ali, saiu agora uma política de inovação digital, mas o Brasil não tem uma política nacional de inovação. A pandemia trouxe vários ensinamentos, eu acho que a gente ainda não tem todos, né, porque o tempo vai ajudar, mas um deles é de que há algumas áreas que elas são de segurança nacional. E biotecnologia é segurança nacional. E você só vai estimular a inovação se você tiver uma política nacional de inovação. Se você tiver uma política nacional de inovação, você cria um sistema que proteja a inovação, e não um sistema que gere insegurança para a inovação. De verdade, eu tenho menos preocupação com a ADI, porque eu tenho um exemplo, né, uma exceção talvez, que as pessoas às vezes não olham, porque tem a questão, a gente está discutindo uma questão jurídica, mas tem uma questão mercadológica. Saiu uma patente depois de muitos anos, como essas que nós estamos discutindo aqui, e no momento em que a empresa recebeu a patente do NPI, ela já nem mais comercializava aquele produto, porque ela tinha feito um divest e passado o sourcing desse produto para uma outra empresa, porque já não tinha patente no mundo inteiro. As grandes empresas nacionais, elas mudam as plataformas tecnológicas e aquilo que não é interessante, elas passam para frente. 20 anos é muito tempo em inovação. Agora, quando você discute licenciamento compulsório, que está no TRIPS, é muito claro, é por uma emergência nacional. Orçamento não é emergência nacional. Tanto é que o Brasil está gastando 25 bilhões de reais em compras de vacinas. Então, as discussões de lei de patentes, elas são necessárias e comuns em todos os países. O mundo evolui, tecnologia evolui, os olhares evoluem. Agora, você está discutindo, né, como tem vários projetos de lei no Congresso, para melhorar o ambiente de inovação ou para piorar o ambiente de inovação? Porque, de novo, se a gente quer entrar num ambiente, numa política que alguns têm muito antiga, de que eu vou primeiro aprender a copiar para depois aprender a inovar, que foi usado pela Coreia na década de 50, isso não é mais verdade. Você vira um pária internacional. Para você criar um sistema que funcione isso, você precisa ter, como na Índia, ainda tem mais de 800 fabricantes de IFA. Sabe quantos tem no Brasil, Gabriel? Menos de 5. Você não é competitivo, esquece. É o mercado que vai ditar isso. A China tem milhares, e aí você vai falar assim, eu vou quebrar patente, vou criar um sistema que vai produzir IFA no Brasil. Não vai produzir IFA no Brasil porque não é competitivo. Ou então, quem está preocupado com o seu orçamento se prepara porque vai pagar mais caro. Porque quando você não tem escala industrial, você paga mais caro. É só isso. Simples. Então, para mim, o debate, eu gostaria muito que o STF fizesse o que o ministro Marco Aurélio fez com o IBGE. Né? Obrigou, falou, você vai ter que fazer o censo. Eu gostaria muito que os ministros dissessem assim, NPI, você vai ter que registrar patente no máximo 6 anos, que já é um prazo para lá de razoável. E aí toda essa discussão acaba. Simples. Ok. Bom, pessoal, eu acho que o tema é muito instigante, né, e controverso, e eu acho que também é muito mais profundo do que simplesmente uma ADI, né, uma mudança de lei, projetos de lei lá no Congresso. Eu acho que as mudanças devem ocorrer na infraestrutura, no sistema de inovação, na educação, né, no sistema produtivo, em todos os agentes econômicos. Eu gostaria que cada um tivesse aí pelo menos de 1 a 2 minutos de considerações finais, para eu depois poder
fazer o encerramento. E agradeço a todos pela brilhante apresentação. Acho que foi muito importante essa discussão entre os 2 dias, né, do julgamento. Demos sorte de estarmos aqui entre os 2 dias do julgamento. Hoje nós vamos ter o desfecho, né, do julgamento da ADI. Espero que o Supremo Tribunal Federal tenha um bom senso, né, de entender da importância do sistema de patentes, entender a importância desse dispositivo, que, na realidade, é uma cortina de fumaça que nós estamos vendo aí, né? Estão usando o dispositivo para justificar outras razões. Bom, então eu começo pela Ana Carolina. Bom, eu queria agradecer de novo. Acho que esse tipo de debate é bastante rico. A gente consegue abrir o olhar para fugir um pouco da discussão de que patente é só medicamento, de que patente é só um duelo entre acesso, saúde e indústria farmacêutica. Eu acho que concordo com vocês que a gente tem que olhar para além da ADI do STF, mas eu acho que, de alguma forma, a ADI do STF ela conseguiu trazer esse tema de NPI, de eficiência, de propriedade intelectual, de patente para um debate. Eu acho que mais atores se envolveram no processo nos últimos 7, 8 meses. Então, associações que não estavam envolvidas se dispuseram a falar, falaram ontem no plenário, e eu acho que é uma coisa que é importante da gente ter na linha dessa educação. Eu acho que inovação é fundamental para qualquer economia que queira se manter forte, viável, estável nos próximos anos, e propriedade intelectual no sistema como um todo, como bem lembrou o Cristiano, tem questões de proteção de dados de teste, tem patente, tem transferência de tecnologia. Propriedade intelectual regula, de uma certa forma, todas essas questões, e é um tema que tem que estar na agenda do país. Acho que a gente precisa discutir isso, valorizar isso e ter consciência da importância de ter um sistema jurídico, institucionalizado, político, consistente, seguro, eficiente e que seja capaz de trazer as respostas que a sociedade quer. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ana Carolina. Cristiano, por favor. Agradeço também mais uma vez. Eu acho que essa discussão ela é riquíssima e eu concordo muito com a frase do João no seu primeiro discurso, que ele diz que, independente de qual seja a resposta aqui, a decisão do STF, a gente vai ter que conviver com essa decisão. E conviver com essa decisão é não deixar essa discussão morrer, né? Que a gente continue ainda discutindo sobre isso, porque superamos uma etapa, né? Temos que conviver com essa decisão do STF, mas também propor outras estratégias que sejam ou fortalecer o sistema do INPI, ou incentivar que fortaleça um sistema do INPI, trabalhar um pouco também a questão de como fortalecer o sistema de inovação, trazer aqui mais à tona quais são os aspectos que precisam ser fortalecidos no entendimento e na conscientização das pessoas, da sociedade como um todo, né? Seja na academia, na indústria, né? Do poder que a propriedade intelectual tem para a proteção das suas tecnologias, e não só proteção, né? Mas qual é o fortalecimento que você vai ter ali, e o aprendizado que você vai ter, né? Até mesmo nas conversas que você vai ter aí com os escritórios, trabalhar um pouco melhor a sua tecnologia, fazer ela de forma um pouco mais competitiva, que traz esses benefícios para o país, né? Eu só queria trazer essa mensagem que, por mais que a decisão seja hoje e não agrade a todos, eu acho que esse debate ele precisa continuar. A gente precisa trazer à tona essa conversa e tentar buscar aí estratégias que fortaleçam o nosso sistema nacional de inovação e também soluções aí que contribuem para um INPI mais eficaz, né? Obrigado, Cristiano. Eu concordo com você. Eu acho que, olhando para o lado positivo, né, esse cenário da ADI, ele trouxe a propriedade intelectual para outro patamar, né, que antes, há 6 meses atrás, não estava. E hoje todo mundo já ouviu falar, né, em quebra de patente, em parágrafo 1 do artigo 40, em concessão de patente. Acho que todo mundo aprendeu um pouco sobre a propriedade intelectual por conta dessa ADI. Então, passa a palavra para a Suelma.
Bom, primeiro agradecer a todos pela oportunidade e pelo aprendizado, né? Não venho da indústria farmacêutica e saio muito maior do que entrei dessa conversa, e reforçar talvez o ponto que seja um ponto que o Instituto de Relações Governamentais sempre defende, que é quando a gente não toma ações coerentes e consistentes na formulação de política pública, em momentos de crise, nós não estamos preparados para respondê-la, né? Então, não existem soluções simples para problemas complexos. Quando nós deixamos para trás melhorias institucionais, discussões de políticas públicas com base em evidências, com bases em fatos, com um diálogo amplo da sociedade, que traga à mesa diferentes visões, a gente não toma as melhores decisões e a gente não avança como país. Então, eu saio dessa conversa com duas grandes mensagens. Estamos nesse ponto porque não fizemos o dever de casa. E o risco de não termos feito o dever de casa e por causa disso, não termos condições de enfrentar uma pandemia com essa proporção, né, e essa crise global que é sanitária, mas também é humanitária, nós continuaremos sem resolver e geraremos efeitos muito perversos também para o futuro pós-pandêmico, né? Então, concordo com todos, há de seguir discutindo, há de seguir trabalhando, mas principalmente há de seguir lutando pela formulação de políticas públicas que sejam coerentes, que sejam consistentes, que sejam de Estado e que sejam baseadas em fatos, dados e evidências, né? Muito obrigado, Suelma. João? Bom, Gabriel, super obrigado a todos os colegas que participaram e a todos que de alguma maneira nos estão ouvindo ou que irão acessar posteriormente. Eu acho que a questão que está acontecendo no STF, como já foi dito aqui, tanto pela Ana, o Cristiano e a Suelma, é boa no sentido de trazer a discussão de patentes, mas muito mais para mim a questão da inovação. O Brasil precisa tomar e essa discussão se insere num guarda-chuva muito maior, que é o tal ecossistema de inovação, que se insere num guarda-chuva muito maior, que é o progresso da nação, o desenvolvimento social e econômico. É disso que nós estamos falando. É previsto na Constituição. Né? E aí você desce. Mas eu queria falar algumas coisas. Por exemplo, nessa discussão da OMC, e quando eu digo que o Brasil tem que tomar uma decisão de que lado quer estar, tem o lado da Europa e Estados Unidos e tem o lado do Paquistão, Bolívia, Venezuela, Índia e África do Sul. E aí, usando uma analogia simples, que o brasileiro entende melhor, você quer jogar a Liga dos Campeões ou você quer estar na Série D do Campeonato Brasileiro? É assim que funciona, né? Então, eu acho que vai ter uma boa decisão no STF, de qualquer maneira. Acho que é bom o debate, mas eu gostaria de ver um debate no Brasil, e essas leis de licença compulsória me preocupam, porque a gente sempre discutiu que a gente não gostaria de colocar avanços e necessidades de mudança da lei de propriedade intelectual no Brasil, porque você sabe o que entra, não sabe o que sai. Mas como o Cris falou, eu gostaria que a gente passasse a discutir o Brasil precisa rapidamente se alinhar com as mudanças tecnológicas, porque com o 5G a vida vai mudar muito rapidamente. Nós não estamos preparados e nós não temos inovação nacional para isso. E você criar insegurança não vai atrair capital nem de brasileiro, começando pelo brasileiro, nem de multinacional para investir no Brasil. Os prejudicados seremos todos nós como sociedade, e eu acho isso muito lamentável. Mas a gente vai continuar brigando, viu, Cris? Tem que continuar, não tem outro jeito. Que bom. Obrigado, Gabriel. Essa dia. Obrigado, João. Então, acho que a palavra-chave desse webinar realmente a construção de um ambiente de inovação realmente sério, profissional, concreto e eficiente dentro do Brasil. Eu agradeço a participação de todos, João, Suelma, Ana Carolina, Cristiano. Por favor, visite as nossas redes sociais para saberem sobre a agenda dos próximos eventos do Instituto de Blas Parente. E, mais uma vez, espero vê-lo em breve, pessoalmente. Ok? Muito obrigado a todos. Até logo. Muito obrigado.